São 3 as saídas constitucionais para se abreviar o governo Jair Bolsonaro: a renúncia, o impeachment e a cassação da chapa pela Justiça Eleitoral. Não tem quem convença o presidente a renunciar, e ele levou o Centrão para dentro do governo para formar maioria contra o impeachment. Sobra então a terceira alternativa da Justiça Eleitoral. Como são 7 votos, bastam 4 para formar maioria. Parece fácil, mas é apenas o labirinto mais curto. São 6 os processos no TSE, e tem de tudo lá, mas a ação de maior apelo é aquela que apura o disparo de mensagens falsas. As ações correm muito devagar, como tudo na Justiça Eleitoral, mas há 2 investigações em curso que podem fazer correr mais rápido esse andamento. A primeira é a manipulação da investigação sobre o desvio de verbas no gabinete do senador Flávio Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018. Não tem repercussão sobre os processos no TSE, mas joga água no moinho. E por quê? Porque aumenta a percepção de que o resultado eleitoral foi influenciado pela manipulação de investigação. Esta foi, aliás, a razão do impeachment do Richard Nixon em 1974, processo, aliás, que não chegou ao fim porque ele renunciou antes. A segunda investigação é aquela conduzida no Supremo Tribunal Federal no inquérito que apura a máquina de notícias falsas. O inquérito corre no Supremo, mas as provas podem ser compartilhadas com a Justiça Eleitoral, até porque o relator do inquérito, o ministro Alexandre de Moraes, toma assento na Justiça Eleitoral a partir da próxima segunda-feira, quando o tribunal passa a ser presidido pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Barroso, Moraes e Edson Fachin formam a trinca de ministros do Supremo que vão atuar na Justiça Eleitoral a partir de agora. Esta nova composição do TSE impulsionou a campanha de 100 entidades que atuam no campo da corrupção eleitoral pela agilização dos processos que hoje correm no TSE. É uma campanha que pode dar amplitude a uma articulação que hoje está restrita a alguns gabinetes brasilienses. Esta articulação sofreu um abalo na semana passada com a publicação de um artigo pelo vice-presidente da República. Nele, Hamilton Mourão bate em todas as instituições da República, mas protege o titular do cargo. Isso foi visto como a busca de uma blindagem nas Forças Armadas contra qualquer desfecho que o alige do poder. Sim, porque se for para caçar, é a chapa inteira. E a ocupação do Ministério da Saúde de um lado e a busca do Centrão do outro foram vistos como sinais de que os militares, seja com Bolsonaro, seja com Mourão, não querem arredar pé. Esta não é a única dificuldade. A coisa funciona assim. Barroso, Fachin e Moraes não são de se sentar em cima de provas, mas aí faltaria um 4º voto para formar a maioria pró-cassação. E onde esse 4º voto poderia ser buscado? Nos outros 4 ministros, sendo que 2 deles têm ambições que podem vir a ser satisfeitas pelo presidente da República. E aí sobram 2. Um deles daria o voto para formar essa maioria pró-cassação. Mas os percalços não param por aí. A lei diz que se a chapa for cassada na primeira metade do mandato, faz-se uma nova eleição, ou seja, até dezembro de 2020. Se for na segunda metade, a partir de janeiro de 2021 até o final do mandato, em 2022, aí é uma eleição indireta. E a Constituição diz que tem que ter uma lei que regule esta eleição indireta. E todo esse processo de aprovação de uma lei seria conduzido pelas mesas do Congresso. E o problema é que essas mesas serão mudadas em fevereiro do próximo ano. Os atuais presidentes da Câmara e do Senado, Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia, serão substituídos. E os candidatos mais prováveis são os atuais líderes do Centrão que estão aliados ao presidente Jair Bolsonaro. Líderes que, aliás, estão bem encrencados na justiça. Se a pedreira é tão grande, por que esta alternativa da cassação da chapa continua sobre a mesa? Porque todas as demais são tão ou mais difíceis. Resta saber se todas essas dificuldades permanecerão em pé, se depois dos milhares de mortes e dos milhões de desempregados, o país decidir que não dá para seguir adiante sem afastar o principal culpado.